Olá, eu sou Stanislau Bobovski e este é o meu canal pessoal do YouTube. Aqui eu trago mensagens de fé, de esperança e de amor. Mensagens que levam Deus para o teu coração, que levam calma e paz para a tua vida. E hoje eu quero te deixar uma mensagem que vai alegrar e fortalecer este teu coração. Mas antes eu gostaria de te pedir para que você se inscrevesse no meu canal, desse um positivo de gostei ou não gostei, que assinalasse o sininho para receber os novos vídeos e que faça um comentário e ainda compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que possamos juntos, eu e você, levar mais paz, mais Deus e mais amor a tantos outros corações. Vamos à mensagem. E se eu te dissesse que o maior líder da igreja primitiva era um covarde, um homem que jurou lealdade eterna, mas na hora da verdade negou conhecer seu melhor amigo 3 vezes na mesma noite, e que essa mesma pessoa, semanas depois, pregou um sermão que converteu 3.000 pessoas de uma vez? Fica comigo, porque essa história vai te mostrar algo poderoso. Deus não usa pessoas perfeitas. Ele transforma falhas em plataformas de poder. Estamos em Jerusalém, no ano 33 da nossa era, a noite mais sombria da história humana está prestes a acontecer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está no jardim do Getsêmani, orando, suando gotas de sangue, sabendo que em poucas horas será preso, torturado e crucificado. Ele olha para os seus discípulos mais próximos e faz um alerta direto: todos vocês vão me abandonar essa noite. Então Pedro, o mais vocal, o mais confiante, o líder natural do grupo, responde com uma convicção absoluta: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Pedro realmente acreditava nisso. Ele não estava mentindo. Ele estava superestimando a sua própria força. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz algo específico e assustador: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu reguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleças teus irmãos. Presta atenção. Jesus não disse se você falhar. Ele disse quando você se converter, sabendo que Pedro iria negar, mas também sabendo que depois da queda, Pedro seria restaurado e se tornaria ainda mais forte. E então Jesus detalha: antes que o galo cante, hoje, tu me negarás 3 vezes. Pedro protesta: impossível, nunca. Mas Jesus sabia o que Pedro não sabia sobre si mesmo. Na teoria, somos heróis. No fogo do teste, descobrimos quem realmente somos. Horas depois, Jesus é preso. E o que o Pedro faz? Ele foge com os outros. Mas depois, a certa distância, ele segue até o pátio do sumo sacerdote.
onde Jesus está sendo julgado. Pedro está tentando ser corajoso, mas com medo. Ele se senta perto do fogo, com os servos, tentando se misturar, tentando não ser notado. E então uma mulher olha para ele e diz: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? E Pedro, o homem que havia prometido morrer por Jesus, responde: Não sei do que você está falando. Primeira negação. Poucas horas antes, ele estava dizendo: até a morte. Agora, por causa de uma mulher, ele nega. Ele se afasta, vai para a entrada do pátio. Outra pessoa o vê e diz aos que estavam ali: Este estava com Jesus o Nazareno. E Pedro nega de novo, agora com juramento: Não conheço esse homem. Segunda negação. A mentira está ficando maior. A covardia está aumentando. Pouco tempo depois, as pessoas ao redor começam a perceber: certamente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro tinha sotaque galileu. Ele não conseguia esconder sua origem. E então, desesperado, Pedro começa a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. Terceira negação. E imediatamente o galo cantou. E naquele exato momento, Jesus, que estava sendo interrogado, virou e olhou para Pedro. Seus olhos se encontraram. Não foi um olhar de raiva, foi um olhar de tristeza, de compreensão, de eu te avisei e ainda assim te amo. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aquele foi o momento mais baixo da vida de Pedro. Ele não apenas falhou, ele falhou depois de jurar que nunca falharia. Ele negou o homem que o chamou, que o treinou, que acreditou nele, que o amou. E agora, poucas horas depois, Jesus estava sendo crucificado e Pedro estava destruído, esmagado pela culpa, pela vergonha, pela sensação de que havia perdido tudo. Vamos à ciência por um momento. Neurocientistas estudam o que acontece no cérebro quando experimentamos culpa profunda. A ínsula e o córtex cingulado anterior se ativam intensamente. A liberação de cortisol, hormônio do estresse. A pessoa pode entrar em depressão, ansiedade severa, até pensamentos suicidas. A culpa é uma das emoções mais destrutivas que existe. E Pedro estava afogado nela. Mas 3 dias depois, algo mudou tudo. Jesus ressuscitou e uma das primeiras coisas que ele fez foi enviar um recado específico. O anjo no túmulo disse às mulheres: Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês. Por que mencionar Pedro especificamente? Porque Jesus sabia que Pedro estava se sentindo desqualificado, indigno, excluído. Jesus estava dizendo: Pedro, você ainda é meu, você ainda está incluído. Dias depois, à beira do mar da Galileia, Pedro e alguns discípulos voltaram a pescar. Haviam trabalhado a noite toda sem pegar nada. De manhã, Jesus apareceu na praia, mas eles não o reconheceram de imediato. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco. Eles obedeceram e pegaram 153
peixes grandes. E então João percebeu: é o Senhor. Pedro, impulsivo como sempre, se jogou na água e nadou até Jesus. E ali, naquela praia, Jesus fez algo profundo. Ele preparou o café da manhã para eles, o Deus do universo, cozinhando peixe para discípulos falhos. E depois da refeição, Jesus olhou para Pedro e fez uma pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? 3 perguntas, uma para cada negação. Na primeira vez, Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, a mesma pergunta e a mesma resposta. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes. Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo? A restauração completa. Para cada negação, uma reafirmação de amor. Para cada falha, uma nova comissão. Jesus não estava dizendo: Pedro, você falhou, então agora vai ficar de escanteio. Ele estava dizendo: Pedro, você falhou, aprendeu, agora está pronto para liderar de verdade. Psicólogos chamam isso de crescimento pós-traumático. Quando uma pessoa passa por uma experiência profundamente dolorosa, mas processa essa dor de uma forma saudável, ela pode emergir mais forte, mais sábia, mais empática do que era antes. O trauma não a destruiu, a transformou. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos com poder. E quem levantou para pregar? Pedro, o mesmo homem que havia negado Jesus por medo de uma mulher. Agora estava de pé, diante de milhares de pessoas, na mesma cidade onde Jesus foi crucificado, declarando com ousadia: vós o mataste, crucificando-o, mas Deus o ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. E o resultado? 3.000 pessoas se converteram naquele dia. 3.000. O covarde se tornou o líder mais poderoso da igreja primitiva. O homem que negou Jesus 3 vezes, agora pregava com tal autoridade que multidões se rendiam a Cristo. Anos depois, a tradição histórica conta que Pedro foi preso e condenado à crucificação em Roma. E sabe o que ele pediu? Para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. O homem que uma vez teve medo de morrer por Jesus, agora escolhia como queria morrer por ele. Transformação completa. E aqui, esta mensagem para você, hoje. Sua maior fraqueza pode se tornar a sua maior força. Aquela falha que te envergonha, aquele momento em que você negou a sua fé, aquela vez que você prometeu e não cumpriu, aquele pecado que te assombra, Deus pode usar isso, não a despeito da sua falha, mas por causa dela. Porque agora você sabe o que é cair, você sabe o que é a dor da culpa, você sabe o que é precisar de misericórdia, e isso te torna capaz de ajudar outros que estão caindo. Jesus disse a Pedro: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Sua restauração não é só para você, é para que você possa
restaurar outros. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e se sentindo como Pedro naquela noite. Você falhou, você negou Jesus, você prometeu coisas que não cumpriu e agora está afogado em culpa, achando que Deus terminou com você. Deixa eu te dizer, o que Jesus está dizendo para você agora: eu ainda te amo, você ainda é meu, levanta, eu tenho um trabalho para você fazer. Eu tenho um trabalho para você fazer. Deus não desperdiça dor, Ele não desperdiça falhas. Ele pega os pedaços quebrados da sua vida e constrói algo lindo. Mas você precisa permitir, você precisa levantar, você precisa aceitar o perdão dele e perdoar a si mesmo. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus, mas ele não ficou no choro, ele voltou, ele aceitou a restauração, ele permitiu que Jesus o reconstruísse, e você precisa fazer o mesmo. Se você está carregando culpa, vergonha, sensação de fracasso, entrega isso para Jesus agora. Ele já pagou por isso na cruz, ele já te perdoou. A pergunta não é se ele vai te aceitar de volta, ele já te aceitou. A pergunta é: você vai aceitar o perdão dele? E se você nunca entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia, porque essa história de Pedro só faz sentido por causa de Jesus. É Jesus quem restaura, é Jesus quem transforma, é Jesus quem pega o covarde e faz dele um líder. Sem Jesus, Pedro teria morrido na culpa. Com Jesus, ele mudou o mundo. Então, fala com ele agora: Jesus, eu falhei, eu te neguei, eu pequei, mas eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste. Eu aceito o teu perdão. Entra na minha vida, me restaura, usa minhas falhas para a tua glória. Amém. Se você fez essa oração, deixa um comentário. Escreve aí embaixo: eu aceitei o perdão de Jesus, ou restaurado, ou segunda chance, porque você acabou de começar de novo. Seu passado não te define mais. Jesus te deu uma nova história. Sua maior fraqueza pode se tornar sua maior força. Seu maior fracasso pode se tornar seu maior testemunho. Deus não terminou com você. Ele está apenas começando. Levanta, fortalece teus irmãos. Sua restauração vai inspirar multidões. Você que assistiu este vídeo até agora, não esqueça de se inscrever no canal, de assinalar o sininho para que possa ser avisado quando lançarmos um novo vídeo e de dar aquele positivo de gostei, para que o YouTube entenda se tratar de um conteúdo bom e assim o mande para mais pessoas. Que Deus te abençoe, agora e sempre.